Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1, capítulo 2, né? Estamos no capítulo 2. Nós temos nos deleitado nesse livro que é tão atual como a sabedoria bíblica deve ser, e nós temos refletido sobre os ensinamentos de Salomão aqui, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, cuja vida foi providencialmente organizada por Deus para ser instrutiva, e Salomão ele percebe isso com muita eficácia, né? Então ele percebeu ali que comportamentos que ele teve o levou à ruína, escolhas que ele fez o fez experimentar desgraças. Ele teve a percepção do que é a verdadeira sabedoria, que foi aquilo que ele pediu ao Senhor indiretamente, implicitamente, e o Senhor o concedeu. E naquele momento, quando assume o trono e vê o peso da responsabilidade, observe que Salomão, quando ele assume o trono, ele considera a sua impotência. E quando ele considera a sua impotência, ele abre o coração para ser instruído. E então ali ele mostra a dependência do Senhor. A experiência dessa sabedoria, sem o prumo da dependência, o levou à estutícia. O homem mais sábio do mundo o levou à estutícia, porque ele considerou a sua sabedoria como um instrumento de arrogância, como um instrumento de altivez, ao invés de fomentar cada vez mais dependência, cada vez mais dependência. Então esse homem sábio se tornou tolo. E lá no fundo do poço, no auge da sua desgraça, experimentando os frutos das suas árvores podres, ele então recobrou mais uma vez a consciência e se tornou sábio. E agora ele escreve para nós, para que nós possamos aprender com ele. Por quê? Porque nós podemos chegar lá na frente e ver que toda a nossa vida foi jogada fora. E não tem mais como nós voltarmos, irmão. Se nós fizermos uma coisa errada, eu vou construir uma cadeira, eu faço a cadeira errada, eu posso construir outra cadeira. Se eu vou fazer um trabalho da escola e eu faço o trabalho completamente errado, eu posso fazer outro trabalho. Mas se eu vivo a minha vida errada e eu percebo, não tem como refazer a minha vida. As consequências ficarão além de nós, às vezes passarão para os nossos filhos, às vezes inundarão o nosso cônjuge, às vezes atingem absurdamente a nossa igreja. Por isso que a sabedoria, ela só é recebida pelo terreno fértil do coração, cuja dependência é evidente ali. Por quê? Porque você tem que abrir o seu coração, os seus ouvidos, para a experiência de outro. Você não viveu, você não experimentou, a sua mente não foi tomada por aquilo porque você não teve a experiência. Se você não tiver um profundo senso de dependência, suspeitando constantemente de si mesmo, você não receberá os conselhos de sabedoria. É aí que a estutícia do jovem entra como muralhas para impedir a sabedoria entrar. É por isso que esse livro ele é direcionado para os jovens e espiritualmente para aqueles que são jovens em sabedoria. É o simples, são aqueles que são facilmente levados por ventos de doutrina, são aqueles que são facilmente influenciados. Portanto, essas duas categorias existem. Primeiro momento para os jovens mesmos, biologicamente, e no segundo momento para aqueles que é uma aplicação espiritual, para aqueles que são fracos na fé, para aqueles que são imaturos na fé, para esses. Então, essa vivacidade, essa volatilidade, essa paixão da juventude faz com que você confunda a convicção e estutícia. É isso que faz. Não, mas eu tenho profunda certeza disso. E aí há uma confusão de
Convicção e estutícia, quando as suas convicções, e são verdades, são convicções, são essas convicções que moldam a sua mente e conduzem os seus passos, são convicções, mas não são banhadas por sabedoria, simplesmente porque você não tem, simplesmente por isso. E aí, a grande dificuldade é forjar um coração que depende. Forjar um coração que depende. O que acontece nessa convicção que não é banhada por sabedoria, por dependência? O que acontece? Às vezes existe quedas de braço, às vezes existe brigas, às vezes existe confronto, às vezes existe um comportamento de se equiparar àquele que deveria ser recebido como um instrutor. E aí daí vem os confrontos. Isso tudo fecha o coração. Tudo isso fecha o coração. É interessante porque essa é justamente a dinâmica. Quando Salomão se depara com as palavras do pai, palavras temerosas, naquela cerimônia solene em que o trono estava sendo passado para ele, e ele se depara com a tarefa gigante, porque a tarefa não era somente manter o império conquistado pelo pai, belicamente, mas manter o povo fiel a Deus. Coisas que todos os reis do norte vacilaram e pouquíssimos reis do reino do sul conseguiram. Pouquíssimos. Então esse é o grande ponto. É por isso que nós vemos litígios sendo resolvidos por Salomão, cuja aplicação é mais espiritual do que material. Mas quando essa dependência se esvai, e vai como um punhado de areia que você tenta segurar pela mão e ela vai se escorrendo por entre os dedos, não é repentina, porque se fosse repentina não seria sagaz. Ela é sagaz. Ela causa insensibilidade e cada vez mais injustiça. Nós chegamos no ponto aqui, a partir do versículo 6 do capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8 é o ponto da nossa reflexão hoje. Se nós formos dividir o texto com a lógica que ele coloca aqui gramaticalmente, nós começaríamos no versículo 5, porque ele dá esses passos temporais, né? Então, e no versículo 9 de novo, então, né? Mostrando uma consequência ali, uma sequência de eventos acontecendo que o Senhor dá. Mas para nossa reflexão, nós refletiremos também no versículo 5, mas especialmente do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Até aqui. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, obrigado por tuas palavras que não nos deixam cegos, ó Deus. Obrigado por tuas palavras iluminar nossa mente, os nossos passos. Mostrar para nós o único caminho através do qual nós podemos peregrinar nesse grande vale da sombra da morte, que é esse mundo que nós habitamos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, baixa as nossas guardas. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos receber na palavra do Senhor e seja construído em nós sabedoria, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão: a sabedoria é o dom do temor. A sabedoria é o dom do temor. Obviamente, o temor do Senhor, né? A sabedoria pertence a Deus, irmãos. A sabedoria não pertence a livros, a sabedoria não pertence a objetos de pesquisa. A sabedoria, assim como a verdade, não pertence ao tempo. A sabedoria pertence a Deus e somente ao Senhor. Simplesmente porque sabedoria significa fazer a vontade do Criador. Observar a mente do Criador, os desígnios do Criador. Por quê? Porque é Ele que estabelece vida e é Ele que impõe a morte. Então, observar os caminhos do Criador nos fará viver mais e melhor e então nos fará sábios.
Sabedoria não é aquele que sabe ganhar mais dinheiro, sabedoria não é aquele que sabe orientar melhor os seus aprendizes, sabedoria não é aquele que tem mais conhecimento, não é aquele culto, não é aquele letrado. Sabedoria não significa isso. Sabedoria significa entender o código da vida, e quem detém o código da vida é aquele que vive de tal forma em que todos os dias, apesar das circunstâncias, experimenta contentamento e felicidade. É aquele que discerne isso, porque sabe no seu íntimo, entende profundamente que está fazendo o que é correto. E ele só entende isso por causa dessa comunicação da lei de Deus, seja ele crente ou não, a comunicação da lei de Deus que foi impressa no coração de todo homem, de toda mulher criados como impressões digitais de Deus, mostrando que são criaturas do Senhor, que nós conhecemos como a lei moral, discernido o que é o certo e errado. Ali são as impressões digitais do Senhor. Por isso, essa sabedoria que se comunica com a sabedoria revelada bíblica é a sabedoria que provém do Senhor. Existe um limite até onde essa sabedoria, sem a revelação, ela pode ser experimentada, mas essa sabedoria pode ser experimentada até mesmo por aqueles que não conhecem a Deus profundamente por sua revelação, por sua palavra, porque coincide com as verdades bíblicas. E por que coincide com as verdades bíblicas? Por quê? Porque essas pessoas são mais escravas do que outras à lei moral impressa no coração. É por isso que nós, por exemplo, é com essa perspectiva que nós escolhemos os políticos nos quais nós vamos votar. Nós escolhemos os políticos que chegam mais próximos, não por causa da sua fé, não por causa do seu credo, mas aqueles que chegam mais próximos do ideal de Deus, da moral de Deus, da ética bíblica. E por que eles chegam mais próximos? Porque esses são mais escravos do senso interior moral, que é a lei de Deus, gravada como impressões digitais na sua criatura. Aqueles que, como diz próprio Romanos, aqueles que são entregues às suas vaidades, o juízo que Deus coloca para eles, quando blasfemam do Senhor, é cada vez mais se entregar às vaidades, às concupiscências e às paixões do seu coração. Deus então solta as amarras e essas pessoas se entregam cada vez mais à devassidão, à imoralidade. Nós também vemos partidos políticos com essas características. Então, observa que isso é aplicado a tudo na nossa vida. Tudo. Nós apenas temos que perceber essas inclinações e essas direções morais que coincidem com a revelação das Sagradas Escrituras. A sabedoria, ela pertence a Deus. É interessante porque nós vemos o próprio Salomão dizendo isso, como nós vemos Jó experimentando isso na agonia e na dor. Olha o capítulo 8 de Provérbios. Capítulo 8 de Provérbios, capítulo que fala exclusivamente da sabedoria em si e da sua origem, a quem ela pertence. Versículo 22 ao 24 diz assim: o Senhor me possui, a sabedoria, no início de sua obra. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. E ele continua descrevendo aí essa interlocução da sabedoria. Então, a sabedoria é um dom concedido por Deus a um coração que o teme. É isso que diz o versículo 5 e o versículo 6 do capítulo 2, quando diz assim: então, depois de todo esse processo de gestação do temor, Deus concede algo, é justamente essa sabedoria. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, Deus está mostrando que essa sabedoria, ela é envolta ao temor e nela existe uma visão discernidora.
é justamente aquilo que poucos, ou então muitas vezes, nós não conseguimos desenvolver. Nós não conseguimos observar as entrelinhas, nós não conseguimos observar as implicações, nós não conseguimos observar aquilo que está além da superfície, da literalidade. A sabedoria, ela funciona como que esse jogo de xadrez, né? Nós observamos os movimentos seguintes, tanto do oponente, daquele que está do outro lado, e dos movimentos que nós poderíamos dar e as consequências que resultarão desses movimentos. Isso é sabedoria. Por quê? Porque se nós só temos tanto trabalho para discernir, porque existe um objetivo a ser alcançado. Se não existisse um objetivo a ser alcançado, não precisa dedicar tanto trabalho. Não precisa dedicar tanto empenho. Simplesmente acontece e pronto. Mas se tem um objetivo que deve ser alcançado, que deve ser buscado, então nós dedicamos discernimento. E é justamente isso que Deus concede. Isso não se ensina, irmãos. Não dá para ser ensinado. Isso é dom de Deus, que é dado a nós, que é concedido a nós, justamente por esse forjar de temor, que é um forjar de dependência, de contrição, de necessidade. Por isso, não é um simples fruto de conhecimento, é o resultado de dependência. Olha, observa Jó capítulo 28. Jó capítulo 28. Na angústia da sua experiência de dor e dos vários insultos recebidos por aqueles que no primeiro momento se colocaram como seu amigo, então Jó, ele discorre sobre a sabedoria a quem a detém. A partir do versículo, nós poderíamos ler tudo aí, né? Mas a partir do versículo 12, vamos ver o versículo 12 ao 16, diz assim: Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino. Por quê? Porque não a pode comprar. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, que naquele tempo era o ouro mais depurado, mais puro que existia. O versículo 21 diz assim: Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Versículo 23. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Então, o Senhor é o dono da sabedoria. É o Senhor que concede graciosamente. Olha o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 2 de Provérbios. Ele usa uma linguagem muito importante para a gente compreender o que está sendo dito aqui. Ele usa uma linguagem figurada, como se a sabedoria fosse um reservatório de Deus, um depósito de Deus, uma fonte de Deus, em que a torneira está a postos e ele abre, somente ele abre, e ela é concedida àqueles que exibem temor. É esse processo que termina aí no versículo 5. Ela é concedida àqueles que exibem temor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É aqueles cujo coração já foi adestrado com a disposição de temer. É isso que nós entendemos por discernimento com intencionalidade. Existe um objetivo a ser alcançado, então nós discernimos. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, é justamente essa rara sabedoria que ensina o que parece ser completamente contraditório para aqueles que não a têm. Às vezes nós pensamos que para estarmos seguros, sermos protegidos, nós precisamos usar completamente as nossas forças e o nosso senso bélico. Mas
nessa relação com Deus é completamente o contrário, porque sabedoria aqui é depender. E é entender essa dependência. Estar seguro, estar protegido, é depender, é reconhecer a sua impotência. Então o Senhor derrama da fonte dele. Por quê? Porque você já tem matado o ego. Você já minou a sua estultícia. Você sabe que não são as suas concupiscências, e você não é o escarnecedor, como ele descreve no capítulo 1, buscando as suas próprias vontades. Você sabe que depende de outro, e esse outro é justamente o Senhor. Então a sabedoria, ela nos protege ao nos fazer enxergar com os olhos de Deus. E enxergar com os olhos de Deus é ver o que nós somos, mas não somente ver o que nós somos, mas nos humilhar diante desse fato. Nós somos carentes, necessitados e frágeis. E já observamos, lembra de Eclesiastes? Eclesiastes se você quiser estudar sobre existencialismo, é só estudar Eclesiastes. Ele experimentou o mundo, os prazeres sexuais, os prazeres de banquetes, o que a riqueza pode comprar, o que esse mundo pode fornecer. E então ele diz, deve existir uma vida que há sentido, porque essa não há. Não há sentido aqui. Por isso que um dos primeiros passos para a sabedoria é temer ao Senhor. E temendo ao Senhor, nós abrimos o coração, porque sabemos que nós não temos todas as respostas. É entender que eu não preciso experimentar para compreender. Porque alguns sobreviveram a essa experiência. Isso não quer dizer que vai acontecer comigo. Alguns têm marcas grotescas em sua linha do tempo. Mas isso não quer dizer que eu sobreviverei a elas e o quão prejudiciais elas serão. Então eu me coloco à disposição para ser ensinado, para ser instruído, confiando naqueles que me instruem, que são aqueles que o Senhor coloca ao meu lado como sábios. Então a sabedoria é o dom do temor. Nós tememos ao Senhor, é quando nós baixamos a guarda, nos tornamos ensináveis e sabemos que as nossas convicções, paixão, são envoltas por estultícia da nossa própria pecaminosidade. E então nós nos dispomos para ser instruídos por outros. E então o Senhor concede esse dom. Porque o sábio sabe, somente o sábio entende que é sábio ser ensinado. Que nós estamos num processo de conhecimento que nunca há fim, porque o Senhor é o dono de todo saber e nunca nós extinguiremos essa fonte do conhecimento de Deus. Essa é a descrição do que será a eternidade. Nós conheceremos e conheceremos o Senhor e teremos profundo gozo nisso, em conhecer o Senhor. A sabedoria é o dom do temor. Vamos orar. Nosso Senhor, ajuda-nos para que nós possamos percorrer esse caminho com muita sagacidade, ó Deus, com muita intencionalidade. Que nós possamos compreender que, mesmo pela falta de experiência, pela falta de vivência, o Senhor pode nos ensinar, ó Deus. O Senhor pode nos instruir para que nós não experimentemos desgraças que outros experimentaram, consequências destrutivas que outros até não sobreviveram. Que nós podemos aprender, ó Deus, com a sabedoria dos santos, com a vida que o Senhor concedeu providencialmente àqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos um coração discernidor. Ajuda-nos, coloca pessoas ao nosso redor que sejam instrumentos de sabedoria do Senhor, que forjem em nós temor, e que a disposição do nosso coração seja justamente essa, fazer a Tua vontade e temer diante do fato da possibilidade de não fazermos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.